Boa noite para todos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Então, mais uma vez, frisando que o nosso tema ele está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 43, intitulada Na Mediunidade. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E Emmanuel, como sempre, traz para nós explicações, e dentro do versículo de hoje não seria diferente, nos esclarecendo, nos orientando a respeito do nosso corpo físico, esse vaso precioso, mas também nos alertando, nos chamando a atenção para o bom direcionamento deste vaso, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Principalmente quando se refere aos nossos pensamentos. Pensamos, muitas vezes procuramos colocar em prática o bem que pensamos. Porque muitas vezes o ideal seria sempre, mas ainda devido à falta de compreensão, vamos colocar desta forma, de entendermos o real objetivo da nossa reencarnação, da nossa existência. E quando nós falamos existência de uma forma geral, contexto de vida com V maiúsculo, criação, e não vida com V minúsculo, de existências que já tivemos e muitas outras que teremos. Então sabemos que para cada reencarnação é concedido a nós um corpo físico, portanto, um novo vaso, para que nós possamos fazer o bom uso dele, alimentá-lo, sustentá-lo, para que ele possa florir, e essas flores ou esses frutos, podemos também assim considerar, beneficiar a outras pessoas. Precisamos cuidar desse vaso, como coloca no Evangelho, lembrando cuidar do corpo e do espírito, que é de fundamental importância. Alimentarmos o vaso, materialmente falando, mas também alimentarmos o que compõe ou que sustenta esse vaso no sentido físico. Então, Emmanuel ele vai dizendo para nós, utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes a natureza, e o fio simples transmite o remoinho eletrônico, sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade, e se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador da energia. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensagem de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza, mas, se guardas contigo humildade e correção, converter-te-ás num instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como, às vezes, o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas, assim,
ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade apareça na obra do intercâmbio. O erro, no clima da sinceridade, é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque, desta forma, qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Palavras de Emmanuel. Então, como iniciamos falando, a lição de Emmanuel nos mostra, esses esclarecimentos de Emmanuel nos mostram exatamente a importância que nós precisamos dar ao nosso corpo físico, que é um instrumento do plano espiritual para recebermos mensagens, o médium, no caso, receber mensagens, e não só isso, mas também conviver com os demais. Mas sabemos muito bem que um vaso, quando ele se quebra, ele pode ser remendado, ele pode ser, assim, trabalhado para dar continuidade à sua função. As marcas ficam, mas ele permanece. Desde que haja interesse do dono, da pessoa, em realmente remendar, por amor ao vaso. Então, vejamos, nesta reencarnação que nós estamos, com esse corpo, com esse vaso que Deus nos concede. Muitas coisas já fizemos com esse corpo. Muitas coisas já permitimos que esse vaso recebesse. Precisamos estar atentos. Que tipo de sementes, que tipo de alimento, como é que nós estamos regando para que realmente esse vaso ele possa cada vez mais estar firme, consciente, aí entra o contexto da consciência, dos pensamentos, para que realmente compreenda, ou nós possamos compreender, o real objetivo, não é, da mediunidade, esse instrumento preciosíssimo, esse intercâmbio preciosíssimo, que é concedido a todos nós. E como coloca a doutrina para nós, que todos nós somos médiuns. Portanto, de uma forma ou de outra, em grau maior ou em grau menor, nós, no nosso dia a dia, no trato e no contato com os demais irmãos, nós fazemos uso dessa mediunidade. Entender a mediunidade como intercâmbio de um plano e outro, então nós vamos entender não só no sentido da educação mediúnica, em um curso, em um livro, e assim por diante. Nós vamos procurar compreender também essa mediunidade quando se fala do dia a dia, e quando se liga com o intercâmbio de um plano e outro, quando nós realmente respeitamos o próximo, quando nós procuramos realmente ser luz no caminho daqueles que estão precisando, mas para que isso aconteça, há necessidade de nós, o nosso vaso, ele estar munido de tal forma onde até mesmo outras situações difíceis, no contexto físico, no contexto de processo obsessivo, possam até balançar, pode até ocasionar rachaduras, e por que não dizer, em determinado momento, até quebrar, mas sabemos que será possível, dentro desse contexto, remendar. E este remendo, ele se torna muito precioso. Por que ele se torna muito precioso? Porque está ligado, vai estar ligado com a experiência ou com as experiências que nós já adquirimos e que nós estamos adquirindo. Então, não é quebrou o vaso, joga fora. Principalmente quando a lição traz para nós o vaso físico. Esse vaso que nós temos no momento, não é? Ele pode até ser dispensado, que um dia será, tudo vai se voltar para a natureza, assim por diante, a partir do momento em que cessar o seu prazo. Mas, enquanto isso, várias coisas o nosso corpo, esse vaso,
ele vai sentir, ele vai se abalar emocionalmente, ele vai se abalar psiquicamente, não é? Vai sentir no decorrer da existência a vitalidade desse vaso, o físico, ir se perdendo, mas o interior, o que gera, o que cresce dentro desse vaso, se torna cada vez mais forte, firme, desde que assim o espírito, a alma, procure. Aqui vamos lembrar de uma passagem do livro, é a Loucura sob o Novo Prisma, que até está ligado com um dos parágrafos da lição de Emmanuel que ele traz para nós, onde se pede para se olhar no espelho, não é? Para fazer essa comparação de um vaso perfeito e de um vaso complicado. Vamos até lembrar também quando no banheiro, principalmente nos tempos de frio, onde muitos de nós fazemos isso, se é correto ou não, aí vai de cada um. E se reduz um pouquinho a água para que fique bem quente, não é? E se nós temos espelho no banheiro, nós vamos perceber que esse espelho ele vai ficar todo ali envolvido da, da nuvem, né? Da água, do calor, e assim por diante. Se nós tentarmos nos olhar no espelho, dependendo de como está envolvido esse espelho embaçado, nós nem vamos conseguir enxergar nem vulto. Mas se tiver levemente, nós vamos conseguir enxergar, mas não vamos enxergar completamente, perfeitamente. Então, nós vamos precisar passar a mão, passar um pano, ou abrir portas, janelas do banheiro, para que aos poucos, com o vento da própria natureza, né, possa ir secando esse espelho e nós nos olharmos e nos enxergarmos por completo. Então, nós não teremos mais aflição ao olhar nesse espelho, porque nós nos veremos, ao contrário do espelho embaçado. Nós vamos tentar nos olhar, mas não vamos conseguir. Então, dentro desse contexto do processo da mediunidade, para nós fazermos essa leve comparação, nós precisamos refletir o que está no nosso íntimo, exteriorizar, colocar para fora, para que os outros possam ser beneficiados. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer esse trabalho íntimo, esse trabalho de crescimento espiritual, para que realmente, quando os outros nos observarem, nos enxergarem, nos procurarem, não veja algo embaçado. Bom, é um vaso, é um filho de Deus, fala no bem, aponta o bem, mas, lamentavelmente, não executa o bem. Então, está embaçado. Então, vai precisar tirar toda essa parte externa que o envolve, que o encobre, para que realmente possa vir à tona o que ele tem na sua essência, que é o bem, que é a simplicidade, que é o amor, e assim passar para o outro, e o outro também ver o que nós temos de melhor. Assim como o contrário também é verdadeiro, não é? Quando nós sempre afirmamos que todos nós trazemos em nosso íntimo a centelha divina, a luz. Mas a gente para e fica observando, porque a gente normalmente faz isso também, mas cadê a luz da pessoa? Ela foi criada num bem igual a mim, ela foi criada para o bem, para a prática da caridade, para pensar e agir em prol do irmão ou dos irmãos, mas não está acontecendo isso. Então, essa luz, ela está apagada. Essa centelha, ela está sendo coberta, não é? Está sendo colocada ali a vasilha em cima do alqueire. E precisa vir à tona, precisa reluzir para que realmente possa chegar ao seu objetivo. Então, dentro desse processo todo, também vamos nos lembrar de quando nós já ouvimos essa colocação dentro do contexto da mediunidade, desse processo todo, fazendo a ligação com o outro, de uma situação com outra,
Quando se fala da mediunidade num contexto onde não é daqui para lá que toca, e sim no contexto do telefone, e sim de lá para cá. Mas precisamos refletir que muitas vezes, sim, toca de lá para cá. E são essas chamadas, esses convites que acontecem no dia a dia, nos convidando ou convidando a pessoa para mudar de conduta, para mudar de comportamento. Se ela atende esse telefone através de situações inúmeras do dia a dia, e ela aceita, ela ouve, ela aceita, ela vai se modificar, ela vai se estruturar, ela vai remendar o vaso, porque até então deixou de ser perfeito, esse perfeito entre aspas, não é? Agora, se ela simplesmente atende, ela vai ouvir, e não está aberta, ela só vai ouvir chiados, barulho, vai novamente colocar o telefone no gancho, isto é, vai se tornar indiferente, porque o plano espiritual, o que Deus, como coloca o versículo, está querendo despertar na pessoa, através da própria situação difícil que a pessoa ocasionou. Então, se ela atende e ela se abre, ela se modifica. Se modificando, ela vai se tornar um instrumento, mesmo remendado, um instrumento útil, porque ainda não chegou o prazo para se desfazer totalmente. E muitas vezes, por orgulho, não é? Ou por vaidade, nós queremos, de toda forma, mandar, se assim podemos dizer, nos amigos espirituais, em Deus, nosso Pai, muitas vezes achando que Deus é o nosso empregado, tem que fazer do jeito que eu quero, da forma que eu quero, não é só pedir que eu vou conseguir, não está lá no Evangelho, então por que que eu não estou conseguindo? Arrogância, não é? Da parte da pessoa. Então, são essas situações, orgulho, egoísmo, arrogância, prepotência, que vai minando a vitalidade do vaso, não é? Que vai interferindo, que vai causando, vamos dizer assim, chuvisco, né? Coisas nesse intercâmbio do processo da mediunidade do ser encarnado com o plano espiritual. Então, quando nós falamos no início, que esse, no contexto na mediunidade, não só necessariamente nós estarmos em uma casa espírita ou na federação, ali sentadinhos num banco, numa cadeira, para receber entidades e, assim, e orientar, assim por diante. Mas, principalmente no nosso dia a dia, esse intercâmbio ele acontece constantemente quando nós praticamos o bem ou fugimos dele. Então, se nós praticamos o bem, esse intercâmbio, nós vamos estar. Por isso que a gente fala assim, mas é possível se praticar a mediunidade 24 horas por dia? Do jeito que nós a entendemos, não. Mas, se a nossa vivência nas 24 horas do dia for imbuída no amor, então esse contexto na mediunidade está acontecendo. Então, 24 horas por dia, como nós entendemos, sentar ali, se doar e assim por diante, dessa forma não. Mas a nossa convivência no dia a dia, que é um intercâmbio nosso, não é? De todos nós com o plano espiritual, isso acontece constantemente. Aí fica para nós o questionamento. Então, se nós vamos entender na mediunidade, a mediunidade, esse intercâmbio do físico com o extrafísico e vice-versa, então todas as nossas atitudes nos ligam ou desligam. Porque, como Jesus disse aos seus discípulos, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, vejamos que todos os ensinamentos de Jesus e dentro da lição de hoje, nada está perdido e nem nada é assim em partes. É tudo um todo. E todos nós fazemos parte desse todo. Então, é de fundamental importância nós realmente nos vigiarmos, orar, não é? O vigiar, o orar e assim por diante, vigiar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e orar para que Deus realmente possa nos conduzir
da melhor forma possível esse vaso, esse instrumento precioso, para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. Um outro exemplo interessante, lá no livro A Loucura sobre o Novo Prisma, é quando Bezerra de Menezes apresentam a Bezerra de Menezes, do Livro dos Espíritos. Bezerra de Menezes conta àquele amigo que ele conhece o que está acontecendo com o seu filho, não é? E esse amigo leva Bezerra de Menezes ao centro para que haja esse processo, vamos colocar assim, de cura, ou pelo menos de alívio, a respeito do processo obsessivo do filho dele, que o filho dele se encontra, não é? Então acontece tudo isso. Mas como até o momento do encontro com esse amigo, Bezerra de Menezes ignorava esse processo da mediunidade, embora católico fervoroso, e isso o libertou de processo obsessivo sério, não é? Embora fosse esse católico fervoroso, devoto de Maria, ele não conhecia o processo da loucura e assim por diante, o processo obsessivo. Então, o filho dele foi considerado louco e assim tratado como louco. Ele recebeu medicamentos e fez o uso dos medicamentos como se fosse do físico, mas o problema era obsessivo. Então, quando ele encontrou com esse amigo, e assim aconteceu, levou o filho, começou esse tratamento, todo esse processo de desobsessão, de esclarecimento, o vaso do filho, o filho, né, o corpo, o vaso do filho de Bezerra, já estava prejudicado. Por conta do quê? Por conta de algo que eles ignoravam. E que nós, hoje em dia, não podemos dizer que somos ignorantes, que nós desconhecemos. Que nós temos em nossas mãos esse recurso muito fundamental, que é a mediunidade, e aqui já lembrando também que o que é santo, o que é sagrado, é a mediunidade, esse recurso, não é? Para nós, que é luz para nós, para iluminarmos a vida de outras pessoas. Então, o que é santo, ou melhor dizendo, o que é santa, é a mediunidade, e não o médium, e não o espírito, desse contexto, e sim a mediunidade. Então, nesse processo todo, nós vamos observando que anos e anos atrás, décadas atrás, as pessoas não tinham esse conhecimento, essas instruções que nós temos hoje, que nos permite realmente entendermos o que acontece conosco, que permite nós irmos ao médico físico, e se não for detectado nada, é porque é espiritual. E muitas vezes nós somos chamados para a seara do mestre através, vamos dizer assim, de desvios temporários, de desajustes do nosso corpo físico, através, muitas vezes, da irritabilidade que não se explica, não é? A falta de ânimo pela vida e assim por diante, talvez uma enfermidade, até mesmo física, que quando começa a se trabalhar, a se dedicar realmente a essa mediunidade libertadora, cessa, acaba. Então, por isso que muitas vezes nós já ouvimos de alguns alunos, não é? No curso de educação mediúnica, que antes de começar a estudar, via isso, ouvia aquilo, sentia isso, sentia aquilo. E quando começou a estudar, a se esclarecer, a se orientar, não mais aconteceu, mas acontecia nos lugares certos, nos momentos certos, porque eram irmãos da espiritualidade buscando esse intercâmbio, como coloca o título principal da lição, na mediunidade, não é? Então, eram irmãos do plano extrafísico, do plano invisível, solicitando, pedindo socorro, pedindo ajuda para nós outros aqui encarnados, que temos condições de não só doar o nosso magnetismo animal, mas, acima de tudo, nos capacitarmos. E um dos meios interessantes também é o nosso evangelho no lar.
onde nós não só, vamos dizer assim, nos protegemos fisicamente, mas, acima de tudo, nós renovamos os nossos pensamentos, acontece aquela higienização psíquica, emocional, sentimental, desde que essa nossa constância em fazer o evangelho no lar, como nós já dissemos, realmente possa ser uma constância, uma persistência. Então, aqui nós até deixamos aqui esse enfoque um pouquinho mais é, é, atento, não é? Com relação ao evangelho no lar, porque não é só para nos proteger fisicamente, mas, acima de tudo, é nos modificarmos interiormente, campo psíquico, nos higienizarmos, instigando em nós o crescimento, instigando em nós a melhora, a convivência, procurando sermos pessoas muito mais abertas para o novo, para a vida. Quando falamos para o novo, é no contexto de nos elevarmos a Deus, nosso Pai. Então, quando Paulo ele coloca, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, aqui nós vamos mais uma vez reforçar. A mediunidade, ela é sagrada. A mediunidade, ela é santa e não o médium, porque ele precisa se preparar muito. E esse tesouro que coloca esse versículo é realmente esse foco de luz, que é a mediunidade. Vejamos como é realmente importante quantos e quantos espíritos, grandes vultos, não só dentro do contexto espírita, mas até mesmo em outras vertentes religiosas, mas não sabendo disso, são instrumentos do plano superior, quando o propósito é bom, para iluminar, para esclarecer, através da palestra, através de um olhar, através de um abraço, através do toque, não é? E assim por diante, ali despertando vidas e realmente cumprindo com seu real objetivo, e, acima de tudo, para nós espíritas, não é? Seremos sim cobrados, e aqui, quando a gente fala seremos cobrados, não para nós ficarmos com medo, né, no processo da neura, mas nós vamos ser cobrados porque nós recebemos esse instrumento maravilhoso, esse tesouro maravilhoso, que é a mediunidade. E para nós irmos finalizando, deixando bem claro que temos aí a mediunidade, que ela não é praticada 24 horas por dia, no contexto de nós nos dirigirmos a um centro, a uma federação, e ficarmos ali 24 horas por dia, não. Mas no contexto de entendermos que a mediunidade é um intercâmbio do físico com o extrafísico, e o que nós fazemos no plano material repercute no plano espiritual. Então, vejamos aquela colocação, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E tem alguns autores que colocam o seguinte: pelo comportamento da pessoa, pelas atitudes da pessoa, pelo que sai da boca da pessoa, conseguimos detectar com quais são os tipos de amigos, se assim podemos dizer, espirituais, que estão ligados ou coligados com essa pessoa. Mas aqui nós não vamos sair por aí observando a vida de ninguém. É para nós observarmos a nós. Então, para nós estarmos atentos, não é? O que o outro vê em mim? O que eu estou refletindo para que o outro possa realmente se espelhar e seguir, se assim também estiver aberto? Então, que possamos, gente, da melhor forma possível, nós valorizarmos esse instrumento muito abençoado, que não existe só dentro da doutrina espírita, mas é dentro da doutrina espírita que é educado, que é educada, que é direcionada, para que realmente possamos entender esse recurso, esse tesouro precioso que nós temos em mãos, não é? Aqui mais, já vamos encerrar, tá, Tigo? É um outro recurso interessante, que muitas vezes nós sonhamos, nós sentimos, que isso faz parte também da mediunidade aguçada que alguns têm, sente, percebe, até mesmo coisas estranhas, assim, ruins de outras pessoas. Não cabe falar,
O que cabe a cada um de nós é orarmos, é fazer prece. É aí sim. Olha, eu tive um sonho essa noite, assim, assim, assado. Já vai colocar terror na pessoa? Não. Jesus não colocou terror em ninguém, não é? Então, o primeiro papel nosso como cristãos, se a nossa mediunidade é aguçada, a percepção, a sensibilidade, a vidência, e nós conseguimos captar isso no outro, a primeira obrigação nossa é a prece, para que o irmão possa se despertar na situação em que ela se encontra. Se for bom, fiquemos felizes, não com inveja, fiquemos felizes e que continue da forma como está. Muita paz a todos e agradecemos muito a bendita oportunidade.